Começamos mais um painel político. Desta vez o nosso entrevistado é o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Seja bem-vindo, governador. Obrigado. Governador, recentemente o presidente Jair Bolsonaro deu algumas declarações a respeito do Nordeste. Como é que o senhor avalia esse tipo de declaração até polêmica e pejorativa em relação à região? Edmar, o Brasil vive um momento tão delicado, né? Crise há alguns anos e 7 meses, praticamente 7 meses de um governo que pouco andou, pouco avançou, muitas áreas paradas. E o papel do presidente da República é de unir o Brasil, é de buscar alternativas, é de buscar estar acima de qualquer tipo de questão menor que não seja o bem-estar do seu povo. E a gente analisa questões e declarações como a que foi dada, depois as próprias justificativas daquelas declarações e vê um ambiente e uma busca por parte do presidente da República de dividir uma região com o resto do país. Isso não agrega, isso não é bom, isso não vai melhorar o país. Então a gente vê com muita preocupação e entendo cada vez mais que o papel de qualquer governante, principalmente do presidente da República, é de buscar unir o Brasil, de buscar olhar o Brasil por inteiro, olhar todas as regiões, não ter preferência por A, por B ou por C, pelo contrário, ver as formas de incluir o Brasil e diminuir as desigualdades. Declarações como essa não fazem bem para o Brasil e a gente espera que haja, por parte do presidente, uma retratação e no futuro questões como essa não aconteçam mais. Como o senhor avaliou a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência? Até porque o PSB se posicionou contrário, né, na Câmara. O senhor avalia que foi positivo, negativo? Essa reforma em si, o senhor acha que poderia ter sido diferente? Veja, a reforma da Previdência, ela tem aspectos que precisam ser aprofundados e tem questões, principalmente financeiras, a conta, que está sendo paga pelo regime geral e está sendo paga pela maioria da população que vai se aposentar com pouco mais de um salário mínimo. Isso preocupa, porque, mais uma vez, nós estamos tendo uma reforma que o mais pobre é que vai pagar a conta. Os estados e municípios ficaram fora da reforma. Houve uma decisão política por parte do Congresso de tirar os estados e municípios. Então agora cabe a todos nós aguardar. Muitos estados e Pernambuco precisa ter ajustes na sua previdência, mas vamos fazer isso num debate com a Assembleia Legislativa, num debate com os servidores públicos, com a sociedade. Então ajustes vão precisar ser feitos. No momento de crise, onde a receita é pouca, as despesas estão aumentando, nós precisamos ver as formas, as alternativas de fazer ajustes, mas vamos fazer isso com muita transparência, com muita tranquilidade. E eu espero que o Brasil não discuta apenas a Previdência. O Brasil tem muitas agendas que precisam ser feitas, agendas que já estão no Congresso, agendas federativas importantes para que esse volume de recursos que hoje estão concentrados na União sejam repartidos adequadamente com os estados e municípios. A responsabilidade de cada ente federativo é muito grande. Nós temos que melhorar a educação, nós temos que melhorar a saúde, a segurança, a infraestrutura nos nossos estados, nos nossos municípios. E só a reforma da Previdência não vai resolver os problemas do Brasil. A gente precisa ter outras discussões mais profundas, discussões que vejam a federação, e eu espero que se aproveite também essa oportunidade e essa grande maioria que o governo tem no Congresso Nacional para se discutir questões realmente importantes e necessárias no curto prazo para estados e municípios. Como tem sido a relação, não falo especificamente do presidente da República, mas existem alguns ministros que têm vindo a Pernambuco, que o senhor recebeu aqui no Palácio e certamente trouxeram algum tipo de recurso. Essa relação tem sido positiva, apesar do presidente da República? Edmar, a gente tem e vamos continuar sempre procurando os ministros naquilo que foi importante para Pernambuco e sempre recebendo-os aqui, sempre que vierem fazer visitas a Pernambuco. A gente vê pouquíssimo avanço. Praticamente a continuidade de obras que já estavam ocorrendo, no caso das obras hídricas, da transposição do Rio São Francisco, a adutora do Agreste, mas pouquíssimas outras ações estão ocorrendo efetivamente, liberações de recursos estão ocorrendo. Não há um plano, não há um planejamento. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo mês no Brasil. Então, passou-se 6 meses, infelizmente esse debate não foi feito, mas era muito importante que cada ministério do presidente da República tivesse um plano para os próximos 3 anos e meio do governo. A gente não vê isso acontecer. Então, temos que, mais uma vez, ir atrás dos recursos, ir atrás dos planos
Mas é muito importante que haja por parte do governo federal acessibilidade, que se precisa planejar. Não se pode mais não ter um planejamento que para o segundo semestre de 2019, para o ano de 20, para o ano de 21, para o ano de 22. Precisa ter um planejamento em cada área, porque todas as áreas são importantes, todas as áreas têm ações que podem melhorar a vida da população brasileira. Isso precisa ser feito. Então, o que o governo federal precisa fazer é um planejamento e ações de curto, de médio prazo, para que até 2022 a gente saiba exatamente o que vai ocorrer e os próprios governos estaduais e municipais se planejem melhor, possam se planejar sabendo que vai contar ou não com recursos do governo federal e com planos por parte de cada ministério. Essa questão da economia, por exemplo, falando da economia, que a gente tem aí variações do PIB, muitas vezes para baixo. Qual é a sua expectativa depois dessa aprovação da reforma, já que o mercado pedia muito essa reforma da Previdência? O senhor acredita, como economista e com a sua experiência como gestor público, o senhor acredita que no segundo semestre teremos uma retomada da economia ou ela vai continuar patinando? Veja, Limar, a reforma da Previdência ela não vai resolver. Lógico que pode criar um ambiente mais positivo por parte dos investidores no Brasil. Mas esses vários fatos que a gente vê ocorrendo desde janeiro, essas questões menores que muitas vezes são colocadas como uma grande pauta federativa, isso pode atrapalhar muito, porque um dos grandes componentes da economia é a confiança, é a expectativa positiva. Então é preciso realmente criar um ambiente que as pessoas vejam o Brasil de maneira diferente, vejam o Brasil com um plano. Ninguém vai investir no Brasil se não vê um Brasil, um país que tenha planejamento, que busque melhorar as questões que hoje estão incomodando a todos. Então é preciso também renovar a expectativa positiva e o governo federal vai ter que atuar fortemente nisso, porque da forma que está, a gente vê a reforma sendo passada com um esforço muito grande dos próprios presidentes de cada casa, tanto o Rodrigo Maia como o Davi Alcolumbre, muito empenhado nisso. Então, se não houver realmente um governo federal que mostre a cara e que mostre o que vai fazer nos próximos anos, é muito difícil que haja uma melhoria do cenário e do ambiente econômico. Os empresários não vão investir num país que a cada momento pode passar por uma crise em virtude da forma que o presidente trata determinados temas, muitas vezes de maneira muito aquém de um comportamento do presidente da República. Em relação a essa questão, continuo na parte da economia. Tivemos aí a reforma que foi passada, mas para o segundo semestre, qual é o ponto que o senhor considera que seria importante de ação do governo federal, do Congresso Nacional, para que pudesse contribuir com a retomada da economia? O Pacto Federativo seria um deles? O Pacto Federativo ele precisa ser discutido numa ótica de realmente de combater desigualdades regionais e de desconcentrar recursos de Brasília. Tem vários projetos nesse sentido. Dividir com estados e municípios a questão da cessão onerosa, o Plano Mansueto, a questão do repasse do Fundo de Participação dos estados e dos municípios, que tem um conjunto de propostas para alteração, ver questões relacionadas ao fortalecimento de áreas de saúde, de segurança, da educação, o próprio Fundeb está em discussão no Congresso. Isso é uma pauta importante e necessária. A gente tem um compromisso por parte do Congresso Nacional de colocar esses temas para discussão. Isso vai ser muito importante para os estados, porque a reforma da Previdência, se aprovada da forma que está, ela não garante uma sustentabilidade para o Brasil nos próximos anos. Ela visa uma década. Por curto prazo, ela tem um efeito muito pequeno. Nos estados, é 1% que nós vamos ter de economia se a reforma da Previdência for colocada nos estados no curto prazo. Então, há outras questões muito mais necessárias, muito mais urgentes, que não vão aumentar a despesa por parte da União. Pelo contrário, vai distribuir melhor os recursos que vão surgir. Esse é um debate muito mais necessário para ser feito agora do que outras questões que a gente vê ainda sendo tocadas pelo Congresso. Num país que precisa voltar a gerar emprego, que a grande política é o emprego, precisa ter uma política de educação. Como é que a gente vai resolver as próximas gerações se não tiver uma educação de qualidade? Se não tiver temas realmente federativos e necessários, a gente vai ficar muito aquém do necessário para o Brasil avançar e vamos ficar restritos a discussões pequenas, como a gente vê na questão de armar a população, na questão de flexibilizar regras ambientais, de tratar questões
que não vão ajudar a melhorar o povo, como emergenciais, enquanto outras, que são muito mais urgentes e necessárias, não foram tratadas. Pernambuco, apesar de toda a crise que a gente vem enfrentando, né, já de muitos anos, Pernambuco teve um desempenho acima da média nacional. Não só na economia, como também na questão da violência, né, com resultados efetivos do Pacto pela Vida. O que é que o senhor atribui isso ao seu trabalho como governador, à situação econômica do Estado? Como é que o senhor vê esse resultado na economia, acima da média nacional, e também nessa questão da segurança pública, que é uma questão também que o governo federal tem vendido, vamos dizer assim, que está reduzindo. Mas o senhor percebe isso a nível nacional e a nível de Pernambuco? Bom, Edmar, a gente desde 2015, vendo que a situação do país não estava boa, a gente fez um grande ajuste no nosso estado e a nossa gestão, o nosso plano de gestão, a forma de gerir os recursos públicos, nós colocamos dentro desse novo cenário. E priorizamos aquilo que era importante. Tanto é que Pernambuco alcançou o primeiro lugar do IDEB no ensino médio, tem hoje a maior rede de escolas de tempo integral do Brasil, tem a menor taxa de evasão, tem a maior taxa de aprovação, porque a gente soube priorizar a educação, que é o grande valor para o futuro. Tivemos condições de investir na saúde, mesmo sem ter praticamente nenhum aumento de recursos do SUS, ampliando serviços, atingimos o menor nível de mortalidade infantil da história de Pernambuco. Estamos construindo um novo hospital em Serra Talhada, justamente para dar uma condição de tratamento da média e alta complexidade no sertão pernambucano, e as pessoas não precisarem vir para hospitais mais perto do Recife e sendo tratados mais perto das suas cidades. Isso foi feito. Nós criamos um ambiente econômico de confiança. As pessoas que investem em Pernambuco confiam no Estado de Pernambuco, confiam nos gestores públicos. Isso ajuda muito a Pernambuco continuar recebendo empreendimentos como nós estamos recebendo, a duplicação da fábrica da Jeep, 7,5 bilhões, recebendo uma fábrica de medicamentos como o Axé, investimentos da área do setor de bebidas, no atacado, no alimento, energia eólica sendo expandida no estado, energia solar, acontecendo o maior investimento da energia solar da história do Brasil, aqui em Pernambuco. Então, esse ambiente positivo ajudou Pernambuco a atravessar todos esses momentos e vai continuar a ajudar, porque nós estamos governando da mesma forma que nós sabemos governar e olhando o que é essencial. O que é que estava afligindo muito a população? A questão da segurança. O Brasil teve um aumento de violência muito grande até 2017. O que é que nós fizemos aqui? Ajustamos a máquina justamente para fazer o maior investimento na história da segurança. Contratação de quase 5 mil policiais, seja militares, seja da Polícia Civil, da Polícia Científica. Estamos há 19 meses reduzindo homicídios em Pernambuco, ou seja, desde dezembro de 2017, que todo mês o número de homicídios é reduzido. Desde setembro de 2017, que todo mês o número de furtos, de roubos, de assalto tem diminuído em Pernambuco, que está continuando a diminuir e vai continuar diante da forma que a gente está trabalhando. Então, tudo isso é uma forma de governar, de fazer gestão, priorizando aquilo que é importante, buscando unir os pernambucanos e não criar divisões. A gente teve um grande trabalho de buscar apoio de todos os prefeitos, prefeitas, setores da sociedade civil e trabalhar em conjunto. Um momento como esse exige parcerias, exige bom senso, sentar na mesa. Então isso foi um grande diferencial, a nossa capacidade de diálogo nos últimos anos. Ok, governador, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o painel político. Arco Verde, terra de gente trabalhadora. É por isso que a gente faz mais obras em menos tempo. Arco Verde, terra de gente dedicada. Por isso nossa educação é modelo para outras cidades. Arco Verde, terra de gente eficiente. É por isso que a gente tem saúde de verdade. Nosso povo é o nosso exemplo. Arco Verde, vitrine de Pernambuco.